Hoje nós vamos começar a responder questões de regra de 3 simples da banca IBAD, a mesma banca que vai fazer aí o concurso para gente de trânsito de São Luís. Já aproveita, deixa teu like e se inscreve no canal, porque ainda vamos ter mais vídeos sobre esta banca e também sobre este concurso, beleza? Então, vamos aí responder a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, olha só o que nós temos aí. É prova para auxiliar administrativo do ano de 2021. Olha só, Marília está programando uma viagem de carro e, de acordo com o seu planejamento, se dirigir a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, fará a viagem em 14 horas. Então, qual deve ser a velocidade para que ela consiga fazer o percurso em 8 horas? Pessoal, uma coisa bem importante que a gente deve primeiramente aprender quando se trata de regra de 3 simples ou até mesmo de regra de 3 composta é sabermos sobre grandezas, sobre que elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais, beleza? Então, vamos entender aqui quais são as grandezas que nós temos nesta questão, tá? Se você observar, o que nós temos aqui como grandeza? Em primeiro lugar, olha, a gente tem a grandeza de velocidade, ó, velocidade média de 80 quilômetros por hora. E também temos uma grandeza tempo, certo? Essas são as duas grandezas que nós temos, já que nós estamos trabalhando com regra de 3 simples. O restante é através de cálculo. Porém, ele me dá outra informação bem aqui, ó, que esse percurso, né? Ou melhor, que o percurso feito a 80 quilômetros por hora demora 14 horas. Só que ele quer saber qual é a velocidade que ele vai estar utilizando para que esse mesmo percurso seja feito apenas em 8 horas, beleza? Então, como é que a gente faz isso daí? Eu costumo sempre fazer da seguinte maneira. Observadas as grandezas, eu tenho uma grandeza que ela é de velocidade média, tá bom? Eu vou apagar esse M, você sabe o que é velocidade. E eu tenho a outra grandeza, que é uma grandeza tempo, tá? Então, vamos lá, ó. A grandeza de velocidade média, eu tenho aqui, ó, 80 quilômetros, né? É feito em 14 horas. Só que ele quer saber quantos quilômetros, ó, ou melhor, qual a velocidade a ser utilizada para que este mesmo percurso seja feito aqui, ó, em 8 horas, tá bom? E aí, aqui a gente cria uma proporção. Como é que a gente vai fazer? Antes de tudo, lembra-te, tá? O que está acontecendo? Se você pegar, subir mais um pouquinho, se você pegar e pensar da seguinte maneira, com 80 quilômetros eu demoro 14 horas. Se eu quero diminuir o meu tempo, presta bem atenção, se eu quero diminuir o meu tempo, obrigatoriamente eu tenho que aumentar, eu vou ter que aumentar a minha velocidade, tá bom? Ou seja, essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcional, uma vez que uma grandeza terá que aumentar e a outra está diminuindo, ok? Toda vez que isso acontece, você tem que fazer o seguinte, ó. Imagina da seguinte maneira, aqui nós teremos uma fração, tá bom? 80 sobre a interrogação, eu vou colocar aqui como x, ou seja, e 14 sobre 8. Certo? Só que o que a gente vai fazer aqui agora? Simples. Lembra, as grandezas elas são inversamente proporcionais. Eu vou pegar esta fraçãozinha bem aqui e eu vou simplesmente inverter, ficando da seguinte maneira. Olha, 80 sobre x é igual a 8 sobre 14. Fazendo isso, fica mais fácil, porque eu vou fazer meio pelos extremos. Aí você deve estar pensando, professor, eu aprendi que toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, eu posso fazer uma multiplicação direto. Como? Eu vou simplesmente pegar e multiplicar 80 vezes 14 e x vezes 8. É só isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer essa inversão. Calma, pequeno gafanhoto, tá? Por quê? A grandeza ela é inversamente proporcional e eu estou te dizendo que uma delas vai ter que inverter. Presta bem atenção. Isso daqui e isso daqui é a mesma coisa, tá? É só fazer a inversão que vai dar certo. E se não fizer multiplicação direta, vai dar certo do mesmo jeito. A única coisa que tu tem que saber é
Se é uma grandeza inversamente proporcional, tu pode inverter uma das duas e fazer a multiplicação cruzada, beleza? Então vamos lá, ó. E aqui vai ficar como? X vai multiplicar 8, né? Então vamos ficar aqui, ó. 8x igual a 14, que multiplica 80, beleza? Bem, quanto é que dá 14 multiplicado por 80 ou 80 vezes 14? Esse daí é bem simples, né? Ó, eu vou ficar com 8x e eu sei que essa multiplicação aqui nada mais é, tá? Nada mais é do que 8 vezes 14. 8 vezes 14 dá 112. Com um zerinho no final, você vai ficar aqui, ó, com 1120, ok? E aí, o que a gente faz aqui é simples, né? Segue aquela regrinha, né? 8 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, nós temos que x é igual a 1120 dividido por 8. Sabe me dizer quanto é que dá aqui 1120 dividido por 8? Eu sei que você sabe, né? Você já imaginou aí que vai dar 14, pessoal. Então, ó, aqui, 14. Logo, a gente conseguiu encontrar... Opa, 14 não, né? Tô pensando aqui. Pensei no 112, tá faltando 0, tá? Então é aqui, ó. No caso, é 140, tá, gente? 140. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, para que ela faça esse percurso em 8 horas, ela tem que andar a uma velocidade média de 140 km por hora. Beleza? Então, qual é a alternativa que nós temos que marcar aqui na nossa questão? Lembrando, antes de eu marcar aqui a nossa questão, tá? Saiba que aqui na descrição desse vídeo você encontra essas questões e outras questões também num drive aqui do Google, beleza? Aqui no Drive você encontra aí todo o material das outras questões, beleza? Eu espero que vocês gostem lá desse material que tá lá também, tá? São só questões, tanto as questões limpas, né, o PDF limpo, quanto também resolvido, beleza? Então vamos aqui, ó. A velocidade média que a gente encontrou foi de 140 km por hora. A nossa alternativa correta, ela tá aqui, ó, na letra A, ou na letra E, né? Beleza? Vamos então para nossa próxima questão. Olha aí. Banca IBAD, assistente público administrativo, o ano é 2020. Né? Eu acho essa questão uma das questões bem simples, tá? Deixa eu só subir um cadinho para a gente ler. Olha só. Se o meu carro tem o consumo de combustível de 12 km por litro e o seu tanque tem a capacidade de 50 litros, aí a gente tem alternativas, né? Primeira coisa que a gente pensa, ou melhor, a primeira coisa que eu penso é o seguinte. Se o carro faz 12 km por litro e ele tem aqui 50 litros, eu penso logo da seguinte maneira. Eu vou pegar, vou fazer 12 vezes 50, eu já sei que isso aqui vai dar 600. Ou seja, o carro ele consegue andar 600 km, tá? Isso aqui, ó, é o que a questão já me ofereceu aqui. 50 litros é o máximo. Então, se ele anda 1 litro, ele faz 12 km. Com 50, ele vai fazer 600 km. Tá certo? E aí, a gente vai para as alternativas. Qual é? A letra A. Com o tanque cheio, posso rodar 800 km? Não, tá? Não pode, porque o máximo que o carro consegue rodar é de 600 km. Então, tu não consegue rodar 800. Esquece. Com meio tanque, posso rodar 250 km. Opa, olha só. Meio tanque eu posso rodar 250 km. Um tanque cheio eu posso rodar 600. Só a metade do tanque cheio eu consigo rodar, no caso, é 300 km. Então, ó, com meio tanque posso rodar 250. Posso sim. E ainda vai o quê? Sobrar, né? Ainda sobrará combustível. A alternativa correta dessa questão tá aqui, ó. Letra B, pessoal. Beleza? Temos aqui, então, ó, só a letra C. Vamos ler as outras, que é para a gente entender o porquê. Como posso ir? Ó, posso ir e voltar de carro até uma cidade que fica distante 400 km sem abastecer. Não pode. Por quê? Porque se você observar, é ida e volta. Ida e volta. Ida é 400, volta é mais 400. Isso aqui é igual a 800. Então, ó, não dá, né? Porque é só 600 km. Você vai ficar pela metade na volta. Posso rodar sem problemas
mesmo com o tanque na reserva, pois deve ter posto de abastecimento no trajeto. Ele nem falou sobre isso aqui. Esquece. Não falou? Então, já esquece. Com o tanque cheio, posso rodar 900. Não, não posso. Posso rodar apenas 600 km. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Mas antes, já sabe, deixa teu like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Que a gente vai estar aí fazendo todos os conteúdos desse concurso. Inclusive, o próximo conteúdo também é regra de 3, só que dessa vez composta. Beleza? Vamos lá, ó. Próxima questão, questãozinha simples, né? Essa questão aqui é da IBAD para agente administrativo lá do ano de 2020. Olha o que a gente tem aí nessa questão, pessoal. Nessa questão, a gente tem basicamente que 16 pintores podem pintar um imenso muro em 7 dias. Olha só. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. O número de trabalhadores, tá? É uma grandeza, tá bom? E o muro em 7 dias. E aqui é o tempo, tá bom? Esse aqui é o tempo, o número de trabalhadores e o tempo. Até aqui, beleza. Sabendo-se que 2 dos 16 pintores previstos não poderão trabalhar. O muro será pintado em... Legal. Tá? No primeiro ponto ele diz que são 16 pintores. Ok, legal. Só que 16 pintores vão pintar o muro em 7 dias. Até aqui legal. Só que ele diz que 2 vão faltar. Se 2 vão faltar, então a gente vai trabalhar apenas com 14 pintores. Ok? E agora ele pergunta: o muro será pintado em quantos dias? Né? Ele quer saber isso aqui, ó. Em quantos dias agora o muro vai ser pintado? Aí a gente tem que observar as grandezas. Porque se tu observares aqui, eu tenho um número de pintores, tá bom? E ele decaiu, né? Ele diminuiu. Só que quando o meu número de pintores diminui, o meu tempo ele faz o quê? Ele obrigatoriamente ele aumenta. Porque quanto mais pessoas trabalhando, menor vai ser o tempo. Tá? Menor vai ser o tempo de serviço que eles vão terminar, né? Mais rápido eles vão terminar. Então, quanto menor é o número de pessoas, maior vai ser o tempo. Imagina aí que você tenha 10 pessoas trabalhando, tá bom? E essas 10 pessoas façam um serviço aí em 5 dias. Se você colocar apenas 5 pessoas trabalhando, obrigatoriamente o tempo também dobra. Vão para 10 dias. Beleza? Então, já que são grandezas aqui, ó, inversamente proporcionais, ok? Então, a gente vai montar a seguinte fração. Olha só, aqui vai ficar assim, ó, 7 sobre x, que é igual... Lembra que eu falei, ó? A gente vai fazer o quê? Inverter, tá? Então, aqui vai ficar 14 sobre 16, certo? Então, como é que a gente vai ter aqui? Deixa eu só subir aqui um cadinho. Certo. Olha só, eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? E aqui vai dar certinho. 7 vezes 16, né? No caso, eu vou ficar aqui com 14x, que 14 multiplica x, ou x multiplica 14, vai dar o mesmo resultado. E 7 que multiplica 16. Ó, 7 vezes 16. Você sabe quanto é que dá aí 7 vezes 16? Na minha cabeça aqui deve dar 112. É isso? É. Ó, 112. 14x. O 14 está multiplicando, a gente já passa ele dividindo, né? Fazendo aquela regrinha. Bom, sendo dividido por 14. Dá para dividir 112 dividido por 14? Creio que sim, né? Então, x vai ser igual a 8, tá? 14 dividido, ou melhor, 112 dividido por 14 vai dar 8. Beleza, pessoal? Então, eu já encontrei aqui, ó, o resultado que nós precisamos. X igual a 8. Ou seja, o que acontece aqui nessa questão? Os pintores, os 14 pintores, vão demorar 8 dias. A alternativa correta para a gente está aqui na letra C, pessoal. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão, ok? Mas antes, já sabe, né? Tem aqui na descrição link para você baixar aí os PDFs dessas questões e também dos vídeos anteriores, tá bom? Bora aí. Olha só, uma caixa d'água de 3.000 litros está completamente vazia. Uma torneira é aberta com uma vazão de 3 litros a cada minuto. O tempo necessário para que a caixa d'água fique completamente cheia é... Vamos lá, né? Aqui a gente tem uma seguinte grandeza, pessoal. Olha,
Eu tenho uma grandeza aqui de capacidade, né? A capacidade dela aqui é de 3.000 litros, tá? E temos aqui também o seguinte, né? 3.000 litros está completamente vazia, tá? Ela comporta 3.000 litros. Até aqui legal. Só que uma torneira é aberta com uma vazão, né? Vamos aqui para outra, com uma vazão de 3 litros a cada minuto, né? Tá, vamos pensar assim. Vou apagar aqui, né? Funciona basicamente da seguinte maneira. Da vazão e o tempo, tá? Essas são as duas. Por quê? Aqui a gente vai ter 3 litros por minuto, ó, a cada 1 minuto. Só que a vazão completa, ela quer que chegue aqui, no caso, aos 3.000 litros, né? Ela quer encher aos 3.000 litros e ele quer saber quanto tempo vai demorar, tá bom? Se uma torneira passa aí 1 minuto para jogar 3 litros de água dentro da caixa, então quanto tempo vai passar para jogar aí, né, completar os 3.000 litros da caixa, né? Então, vamos fazer essa continha básica. Primeiro, né, a primeira coisa que a gente pensa é da seguinte maneira. Eu tenho uma torneira, né, a cada 1 minuto, ela despeja 3 litros. 2 minutos, ela vai despejar 6 litros. Então, obrigatoriamente, essa grandeza, né, ela está crescendo. É isso? Só que, o que acontece aqui também na minha vazão? Ela vai o quê? Aumentar. Logo, a minha grandeza aqui, ela passa a ser diretamente proporcional, tá? Então, se ela é diretamente proporcional, a minha regra fica da seguinte maneira, ó. 1 sobre x é igual a 3 sobre os 3.000, ok? Posso fazer uma simplificação? Posso. Devo? Claro que eu devo. Vou simplificar 3 e 3.000, tá bom? Por 3. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre x, que é igual, né, a 1 sobre 1.000. Ok? Tem uma regrinha bem clara, bem simples, mas eu não vou adentrar esta regra, vou fazer meio pelos extremos. X vezes 1, você sabe que vai dar x. E 1.000 vezes 1, você sabe que vai dar 1.000, correto? Então, temos aí a nossa alternativa correta, né? Chegamos aqui ao final, ó. Encontramos o valor que a gente queria, certo? Encontramos x. Só que não é isso só que a gente quer. Ele diz que demoramos um total de 1.000 minutos. 1.000 minutos, pessoal. E agora, como é que a gente faz para transformar esses minutos em hora? Porque se você observar aqui, a gente tem 16 horas, 15 horas, 17 horas, 16 e 15. Não tem 1.000 minutos. Muito fácil, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho 1.000. Eu vou dividir por 60. Quanto é que dá 1.000 dividido por 60? Você sabe? Bem, essa divisão para a gente gera nada mais, nada menos do que uma dízima periódica. E qual é essa dízima periódica? Olha só, 1.000 dividido por 60 vai dar aqui 16,666, tá bom? Só que 16, a gente já sabe que são 16 horas. Eu preciso de mais alguma coisa? Preciso, só que não. Olha só a questão que nós temos. Na alternativa D, ele me diz que é 16 horas. Só que eu já digo para vocês que não é somente 16 horas, porque você observa aqui, ó, que passou 0,66666, ou seja, é 16 horas e mais alguns minutos, tá? E aí o que a gente faz? É 16 horas. Legal, ó, 16 horas. Porém, quantos minutos? Você sabe que aqui é 0,66, tá bom? E aí você faz o seguinte, ó, já que é 0,666, você vai e multiplica por 60, tá bom? Quando você faz essa multiplicação, tá? Você encontra um valor bem aproximado, tá? Esse valor aproximado que você vai encontrar, ele é de 39, tá? Opa, de 39, se não me engano, 96, tá? 96. Ou seja, a gente pode cravar a questão e dizer que tá aqui, ó, letra A, tá? Sem problema nenhum. Eu, tá, não faria essa transformação bem aqui. Por quê? Porque eu já vi que aqui deu 16,6666, tá?
aqui a alternativa D só me diz que são 16 horas. Só que você sabe que passou de 16 horas e tem uma alternativa que 16 horas e mais alguns minutos. No caso aqui, 16 horas e 40 minutos. Beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Próxima questão, a gente tem o seguinte, né? Assistente administrativo 2019. Uma torneira despeja 240 litros de água num reservatório em 24 minutos. Em 1 hora e 20 minutos, a quantidade de litros de água despejados dentro desse reservatório será de... Bora, vamos já imaginar como é que vamos resolver. São 240 litros de água, né, no reservatório em 24 minutos. E ele diz que tem aqui, ó, 1 hora e 20 minutos. Valores que são importantes para a gente. Essa 1 hora e 20 minutos, você sabe que 1 hora é igual a 60 minutos, né? Disso você sabe. Só que ele diz que passou mais 20 minutos, é 1 hora e 20. Então eu vou pegar 60 mais 20. Ou seja, se passaram 80 minutos, beleza? Então até aqui, tranquilo, né? Eu tenho aí 80 minutos para saber aí a quantidade de litros despejado dentro desse reservatório. Vamos lá, vamos então pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma grandeza tempo, né? Que em 24 minutos, a torneira despeja aqui 240 litros. É isso? E aqui a gente tem a capacidade, que é 240. Opa, 4 feio. 240. Só que em 80 minutos, quantos litros vai ser despejado? Vamos lá e vamos brincar aqui com essa questão. Uma questãozinha simples, regra de 3, ela só é complicada quando tu não entende isso bem aqui. Olha só, a torneira, ela despeja em 24 minutos 240 litros. Se aumentou aqui o tempo, obrigatoriamente também vai aumentar a quantidade de água despejada, né? Então, olha só, aumentou o tempo, também aumentou a quantidade de água despejada, certo? Então, as duas grandezas têm mesma direção, têm mesmo sentido. Basicamente, eu só faço o quê? Multiplicação cruzada, né? Como o pessoal fala aí, Wakanda Forever. Ó, é 24 sobre 80, que é igual a 240 sobre... Eu vou colocar aqui um xzinho. Como é que a gente vai resolver essa brincadeira aí? Ó, aqui, meio pelos extremos, tá bom? Então, você fica da seguinte maneira. É 24x igual a 80, que multiplica 240, certo? Beleza. Qual é o valor, né, no caso, que eu vou encontrar para a multiplicação de 80 vezes 240? Muito simples. 8 vezes 24 dá 192. Do resto, eu só coloco os dois zeros, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. X igual, o 24 está multiplicando, já passa dividindo, ficando igual a 1.000, ou melhor, a 19.200, né? Porque vai ficar os outros dois zeros lá, ó. Entenderam? Se não entendeu, presta atenção. Ó, peguei o 8 e multipliquei pelo 24, tá? Os dois zeros eu só fui acrescentar aqui no final, ó. Tá bom? Porque 8 vezes 24, 192. Espero ter entendido, ó. 8 vezes 4, 32. Fica o 2, vai 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Tá? Então, super simples, né? Bora aqui e vamos dividir ele por 24. E eu tenho aqui, ó, x é igual 19.200 dividido por 24. Quanto é que dá essa brincadeira, tá? Nos meus cálculos, eu consegui encontrar 800, tá bom? Logo, o que aconteceu? Eu sei que tá bem aqui, né? Nesse período todo, né? Ou seja, nos 80 minutos, passou-se a despejar, ó, 800 litros de água. Certo, pessoal? Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado e vamos aí para mais uma questão, beleza? Olha aqui o que é que nós temos na nossa questão. Assistente administrativo 2019. Essa aqui é uma questão bem legal também. Muito simples, mas também é bem legal. Tá bom? Essa aqui você tem que entender. O que eu tenho aqui, ó? A questão já diz assim. Deixa eu só mudar aqui. Ó, o que a questão fala pra gente aqui? Que João foi no mercado próximo de sua casa comprar presunto. Ele pagou R$ 9,60 em 300 gramas desse presunto.
Se ele tivesse comprado 1 quilo de presunto, pagaria... E aí, quanto ele pagaria em 1 quilo de presunto? Vamos lá, ó. O valor pago... Opa, né? Nós já temos aqui o valor pago, que é uma das nossas grandezas, né? O valor pago. E temos aqui, né? Massa, né? Isso, que é a grama. Nós temos a massa aqui. O que a gente vai ter? 9,60. Se você observar, o 9,60 foi pago em 300 gramas. Quanto ele vai pagar? Opa! Quanto ele vai pagar em 1000 gramas, que é basicamente 1 quilo. Você sabe que 1000 gramas é 1 quilo, né? Legal. Quanto é que ele vai pagar nisso aqui? Bem, aí você já sabe. Quanto maior for a massa... Deixa eu só apagar aqui. Nesse caso, quanto maior for a massa, logicamente, maior vai ser o preço a ser pago, né? Até porque você paga pela quantidade, beleza? Então, vamos resolver aí essa questãozinha, que é muito simples. Olha aí, eu vou ficar com o seguinte, tá bom? Ó, 9,60, eu vou colocar aqui, tá? Sobre x é igual a 300 sobre 1000. Só que, logicamente, né, a gente pode fazer da seguinte maneira. Qual seria aqui a maneira mais simples para a gente fazer, né? Eu vou multiplicar e depois eu posso dividir sem problema nenhum, tá? Mas eu também posso simplificar aqui, tá? Ó, cortar aqui esse zero, os dois zeros de cima com o zero de baixo, tá bom? Ficando da seguinte maneira, olha só. Vai ficar aqui, ó. Cortar os dois zeros com os dois zeros. E aí eu vou fazer o quê? Multiplicação. 9,60 vezes 10. Tu sabes então, que tu vai ter o seguinte, ó. X vezes 3, né? No caso aqui eu vou colocar logo 3x. Igual 9,60 vezes 10, tu vai ter 96. Beleza? 3 está multiplicando. Passa dividindo. É isso? X é igual a 9,60. Ou melhor, 96 agora, né? Dividido por 3. Quanto é que dá 96 dividido por 3? Muito simples. 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então, ó, o que a gente tem? Que o valor de x é igual a 32, pessoal. Beleza? Encontramos aqui pra gente, ó, a alternativa correta da nossa questão, né? X igual a 32, então tá bem aqui, ó. A alternativa correta, letra E, pessoal. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Aproveita que aí na tela final tá aparecendo mais vídeos do concurso para agente de trânsito de São Luís. Um abraço e até o próximo.